A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você a palavra de Deus. Tenho certeza que ela não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que tem algo da parte de Deus para você hoje. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração, Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza de que o Senhor se manifesta por meio da Tua palavra, que é viva e é eficaz e é transformadora. Em nome de Jesus, fala conosco, abre os nossos olhos espirituais para vermos a Tua palavra sendo semeada, plantada em nossos corações, sermos transformados e possamos dar muitos frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Que bênção te ver aqui. Com certeza Deus tem algo a ministrar ao seu coração. E nós estamos já falando do Novo Testamento. Nós começamos ontem falando acerca da genealogia de Jesus. E nesses próximos 4 meses vamos falar de todo o Novo Testamento. Claro, escolher histórias e tirar daquelas histórias os princípios da palavra de Deus. E vão ser dias tremendos, vão ser dias poderosos. Com certeza nos evangelhos, muita fé para milagres, muitas palavras que vão te levar a crer por milagres que você não viu ainda, que você não experimentou. Né? Nós passamos 8 meses falando do Velho Testamento, agora vamos falar mais 4 meses do Novo Testamento. Então tem muito mais de Deus para nós. Tem coisas tremendas que Deus quer ministrar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui, com certeza é porque Deus te trouxe aqui, porque tem uma palavra para você. Amém? Bom, mas hoje eu vou falar sobre o nascimento do mover de Deus. Na verdade, o mover de Deus é Cristo, né? Então, nascimento do mover de Deus. Lá em Mateus, ainda no capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, um já estava separado para o outro. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará do seu povo dos seus pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Despertado, José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, o nascimento de Jesus é, na verdade, o nascimento do mover de Deus. E você vê que esse mover foi originado pelo Espírito Santo. Então, o mover de Deus, com certeza, tem por base o mover, na verdade, do Espírito Santo. Então nós vimos Jesus como mover de Deus, depois nós vimos a própria descida do Espírito Santo em Pentecoste como mover de Deus, e hoje nós damos continuidade ao mover de Deus. Deus se move por meio do Espírito. Por isso nós vamos ter uma vida separada para o Senhor, por isso nós vamos orar, precisamos ser cheios do Espírito, porque o mover de Deus com certeza é originado pelo Espírito Santo em nós, pelo mover do Espírito. Então você precisa ser cheio do Espírito. Se você quer ser parte do mover de Deus no seu tempo, você precisa ser cheio dele, ser cheio do Espírito, ser conduzido pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, para que você seja esse participante do mover de Deus. E aí, qual foi o alvo desse mover? Nesse caso aqui, o mover era Cristo. E o Cristo veio com qual objetivo? Aqui nós lemos que ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. Ou seja, ele veio para livrar o povo dos seus pecados.
Então, esse é o mover que Cristo nos trouxe, nos deu o perdão dos nossos pecados. Você já foi perdoado, você já foi perdoada, viu, minha irmã? Você já foi perdoado, meu irmão. Com certeza, essa é a graça de Deus. Nós não poderíamos ser livres do pecado se não fosse a vinda de Cristo e o pagamento das nossas dívidas, ok? Esse é o mover, e nós precisamos realmente crer nesse mover. Mas é interessante que a Bíblia também disse aqui, nesse texto, que para que isso tudo aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, nesse caso, profeta Isaías. Você vê que todo mover de Deus tem antes pessoas profetizando. Antes tem pessoas liberando palavras proféticas. Assim também das coisas que vão acontecer. Na verdade, desde a fundação do mundo, desde a criação, nós vemos que tudo foi feito por meio da palavra. Nós repetimos isso aqui várias vezes, mas é por isso que você precisa, na verdade, sempre ouvir, para que você absorva e creia nesses princípios espirituais, de que você precisa falar. Todo mover de Deus é precedido por pessoas que falaram, pessoas que declararam. Então você pode perceber algo. Muitas vezes o diabo age para fazer você calar. Por quê? Porque se você calar, não tem sementes sendo lançadas. Se não tem sementes lançadas, não tem árvores que vão dar frutos. E se não tem frutos, o propósito de Deus não se cumpre. Por isso que nós não podemos parar de falar. Nós não podemos parar de profetizar. Nós não podemos parar de declarar o que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. Olha, eu vou te dizer, já está completando quase um ano. Quem está me ouvindo aqui, há um ano atrás praticamente, eu comecei 100 dias de lives. 100 dias de transformação. Alguns aqui estavam ali, né? Minha esposa tem certeza, estava comigo, né? Então, lá naquele tempo, eu já comecei a dizer, nós vamos ver o que nós não vimos. Vamos experimentar o que nós não experimentamos. E eu creio nisso. Palavras são sementes. Palavras são sementes que nós lançamos espiritualmente e que vão produzir frutos. Não é por isso que tudo começa a partir de uma semente. Lá em Lucas capítulo 8, por exemplo, versículo 11, diz assim, ó, olha só para que você entenda. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, quando nós liberamos a palavra de Deus, essa palavra, na verdade, é semente. É semente espiritual. Quando você está aqui ouvindo a palavra, você está recebendo sementes espirituais que vão produzir fruto. O que caiu à beira do caminho, agora tem tipos de corações aqui. O que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Sim, e veio a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração. Então a palavra tem que ser semeada ali no coração. Então o diabo vem e arrebata do coração para que não suceder que crendo sejam salvos. Então, quando você ouve a palavra, você tem que ficar atento para que o diabo não roube a palavra. Quando às vezes você sai do culto cheio do Espírito, cheio da palavra, e aí às vezes na segunda-feira aquela palavra começa a ser roubada por meio das circunstâncias, por meio, sabe, talvez o diabo trazendo outras coisas, outras situações na sua vida, e você acaba perdendo. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam, ou seja, no momento da tribulação, você esquece a palavra que você recebeu. Você não pode esquecer a palavra, mesmo no meio da tribulação. É um fato. Às vezes as tribulações, elas abafam, elas impedem que as sementes daquilo que nós recebemos, das palavras proféticas que recebemos, possa germinar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que todas as palavras que foram liberadas na sua vida vão dar frutos em nome do Senhor Jesus. E o diabo não vai roubar. Também as circunstâncias da vida, as pressões da vida, também não vão roubar as sementes que foram plantadas, que estão sendo plantadas na sua vida. E aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida.
os seus frutos não chegam a amadurecer. É quando você recebe uma palavra, mas depois você volta o seu coração para as coisas dessa vida, para as coisas do mundo, para o que o mundo pode te oferecer, também não vai dar fruto. Então não adianta você ouvir. Pastor, eu não entendo, eu ouço a palavra, ouço, nada acontece. Mas talvez você está se perdendo. O diabo talvez está conseguindo roubar. Talvez aqui nós vimos aqui que às vezes as provações, as coisas da vida estão te atrapalhando, ou mesmo as riquezas, os cuidados com as coisas da vida também estão te atrapalhando a frutificar. Mas o que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ou seja, eles retêm, eles tomam para si, aceitam, creem, confessam, acreditam. Esses frutificam com perseverança. Então veja, depois de um tempo de perseverança, começa a dar fruto, começa a trazer resultados. Isso é a palavra de Deus. E é por isso que você está aqui. E eu louvo a Deus por você estar aqui, me ouvindo. Por quê? Porque você está sendo semeado pela palavra. E uma vez que você é semeado, você recebe essa palavra, você pode ter muito fruto, mas tem um detalhe aqui, tem que haver perseverança, tem que haver um tempo de espera. Não tem como. Toda semente tem um tempo para nascer, inclusive. Né? É interessante, nesses dias, então, vocês sabem aqui, eu plantei junto com meu filho algumas sementes de pimenta. E nós estamos vendo já ali os raminhos, né, nascendo ali. Né? Então isso é mas demorou alguns dias. Mas até a frutificação ainda vai mais um longo período, talvez aí de mais uns 5 meses ou 6 meses, até começar a dar o fruto, ok? Então, isso estou falando de algo natural, uma semente. Mas também espiritualmente é assim. Nós plantamos, nós semeamos, nem sempre as colheitas vêm tão rápidas assim. Algumas coisas demoram mais tempo, mas nós devemos profetizar. Todo mover de Deus passa por profetizar. Você precisa abrir sua boca e profetizar o que você quer ver na sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, seu estudo. Começa a dizer. Não deixe o diabo te calar. Começa a dizer e a profetizar aquilo que você crê que Deus vai fazer e Deus pode fazer. Jesus mesmo veio depois de muitos anos, já profetizado pelos profetas. Palavras foram liberadas há muitos anos atrás e depois Jesus veio para ser o cumprimento profético daquilo que homens de Deus haviam profetizado. Então nós também somos esses que hoje estamos profetizando o mover de Deus e que nós vamos ver em nome do Senhor Jesus, Deus fazendo através daquilo que nós estamos liberando no mundo espiritual. E então, capítulo 2 de Mateus, nós vemos o nascimento de Jesus aqui. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito: por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aí a gente já vê o outro propósito de Jesus. Ele veio para perdoar os nossos pecados, mas ele também veio para apacentar o seu povo, né? Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-lhes dele com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoraram, abriram seus tesouros e entregaram-lhes as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então veja, o mover nasce, que é Jesus. Aqui nós vemos agora também o rei Herodes, que reinava naquele momento, claro, com a supervisão do Império Romano, do imperador. E ele então quer matar o mover de Deus, quer matar Jesus. E ele então ele fala, olha, fala para nós depois vocês vão lá e depois vocês voltam, né? E vocês me dizem como ele está, porque nós também queremos ir lá adorá-lo. E na verdade eles também descobrem aonde Jesus deveria nascer, segundo o que foi profetizado, segundo foi escrito, no caso foi Miqueias que disse que Jesus nasceria em Belém. E aí, então, nós sabemos a intenção do inimigo de parar o mover. Então você vai ver que todo mover de Deus é resistido. Todo mover de Deus é perseguido. Onde há mover, há perseguição. E aí nós vemos que esses que eram de outros povos viram o mover de Deus, reconheceram o mover de Deus. É triste, né, que outros de fora veem o mover e nós não. Misericórdia. Nós sejamos aqueles que veem o mover de Deus, que veem o que Deus está movendo hoje, que tenha a percepção espiritual de como Deus quer e vai mover no nosso meio, no nosso tempo. E aí então eles são conduzidos até o lugar onde Jesus estava. E chegando ali, eles então se alegram com o mover de Deus. O mover de Deus vai te trazer alegria. O mover de Deus vai te dar uma satisfação espiritual. E quando eles viram o mover de Deus, que era Cristo, eles adoraram. Então eles bendizeram o Senhor, eles adoraram ali Jesus. Então veja, a atitude foi diante do mover de Deus, foi se render a Deus, foi adorar a Deus. E o resultado também de adoração foi que eles trouxeram oferta. Porque o resultado de alguém que está adorando, ele se entrega também. E a maneira como nós nos entregamos, uma das formas, uma das maneiras que nós estamos dizendo que nós estamos entregando a nossa vida para Deus é com o nosso dinheiro. Porque acaba que a nossa vida é de fato usada, parte dela com certeza para adquirir a riqueza, adquirir o dinheiro, mas depois quando nós estamos dando dinheiro, na verdade nós estamos dando parte da nossa vida. Isso é uma retribuição de amor. Então o resultado de alguém que adora é que ele vai contribuir, ele vai ofertar. Isso é um princípio espiritual. Mas então nós sabemos que esse mover de Deus trouxe também uma perseguição muito grande. No versículo 12, capítulo 2, continua dizendo: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à terra. Porque Deus sabia que Herodes, na verdade, queria matar Jesus. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino, tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O diabo está sempre tentando matar o mover de Deus na sua vida. E eu vou te dizer, quanto mais cedo, mais inicial, mais o diabo vai investir para tentar paralisar. Por quê? Porque é muito mais fácil, eu estou lá com as plantinhas, é muito fácil eu pegar ali aqueles pequenos brotos e arrancar da terra. Por quê? Porque não tem raiz ainda. Então, o diabo quer matar no início, paralisar o mover de Deus na sua vida, paralisar a obra que você está fazendo. Talvez você é um líder novo de célula, o diabo quer parar. Talvez você começou agora a trabalhar no Ministério Kids e o diabo quer te paralisar. Talvez você começou agora a ser um pastor, ele quer te paralisar. Talvez agora você está plantando a igreja, ele quer te paralisar. Talvez agora você se tornou esse anfitrião, ele quer te paralisar. Por quê? Porque sabe do fruto que virá da sua disposição em servir o Senhor. Por isso que tudo que você começa novo ainda está sem muitas raízes.
O diabo vai tentar investir muita força para tentar paralisar, mas eu quero declarar e profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que nada vai impedir o cumprimento profético daquilo que Deus tem para você. A obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar em nome do Senhor Jesus. E nada nem ninguém vai parar o que Deus tem para a sua vida. Se você crê, diga amém. Escreva aí também seu amém. Aleluia. Glória a Deus. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então, muitas vezes aparece o que fora dito. Para você dizer, para você entender que, na verdade, Deus, ele se move quando nós profetizamos, né? Nós lançamos sementes, e as sementes lá na frente vão dar frutos abundantes em nome de Jesus. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão se informara dos magos. Veja, assim aconteceu também lá atrás. Nós vemos lá no Egito, quando o mover de Deus estava nascendo ali, que no caso seria Moisés, também mataram os meninos. Mataram os meninos, o sexo masculino, por quê? Porque são os homens que liberam sementes, que plantam. Então tem uma função muito importante no mover de Deus, os homens. Então, por isso que muitos homens são atacados, para impedi-los de ser aqueles que vão gerar frutos, que vão frutificar. Por isso são tão resistidos. Mas em nome de Jesus, nada vai te resistir, nada vai te impedir de cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava no lugar de em lugar de seu pai, Herodes temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. E aqui nós vemos, mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando princípios espirituais que vem para nos edificar, vem para nos ensinar. Você vê, ele foi perseguido. Jesus, ele poderia ter sido morto ali, porém Deus deu a direção. Você vê que Deus dirigiu até o Egito, Deus também dirigiu na hora de voltar. Na hora de voltar, Deus dirigiu para a cidade que deveria ir. Então veja, Deus, ele nos guia, ele nos conduz. E esse é um ponto muito importante aqui. Porque a nossa vida, ela é um fruto de escolhas que fazemos e de decisões que nós tomamos. Mas mesmo diante de pressões, nós podemos ficar ou ir para outro lugar, mas não pode ser simplesmente baseado pela pressão. Não é porque estava tendo a perseguição que José foi para o Egito. Foi porque Deus, já sabendo que era para que ele fosse lá para o Egito, que disse a ele, para que ele pudesse ir. Depois, mesmo que a Herodes já havia morrido, foi Deus mesmo quem disse para voltar. E quando voltar, eles ficaram preocupados para ir onde estava ali, ou talvez ali para Belém ou para Jerusalém, onde estava o filho de Herodes. Porém, Deus orientou para eles: fiquem em Nazaré.
E Jesus cresceu ali. Então veja, tudo isso para cumprir a promessa do Senhor, porque a gente mais uma vez a gente vê isso, as promessas se cumprindo, mas para você ver que nossa vida não pode ser dirigida por nós mesmos. O mover de Deus passa por sermos dirigidos pelo Espírito. Você e eu precisamos ser conduzidos. Não são as pressões que determinam nossas ações. É o Espírito Santo em nós e que nos conduz para o propósito que Deus tem para nós. Nunca se esqueça disso. Nós tomamos decisões baseadas no Espírito. Nós tomamos decisões não baseadas nas circunstâncias. Claro, era o mais sensato eles irem para o Egito. Mas mesmo assim você vê que é uma palavra que foi liberada antes. Você entendeu? Mesmo você olhando as circunstâncias, é importante que você ouça a voz do Espírito. Você seja conduzido. Fale para Deus, Senhor, seja claro comigo. Abre os meus olhos para as decisões que eu preciso tomar. Para o rumo que eu tenho que trilhar, nesse momento que eu estou passando, nessa crise que eu estou passando, nesse problema que eu estou enfrentando. Senhor, qual que é a tua direção para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Né? É muito importante, porque senão nós andamos pelos nossos próprios caminhos. E esquecemos que Deus é Deus, Deus que governa. E nós devemos se render a esse Deus que governa e que tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, eu quero orar por você, porque eu sei que Deus tem um mover para você. Um grande mover. E esse mover vai se cumprir. A vontade de Deus será feita na sua vida. E você vai ser conduzido pelo Espírito Santo para cumprir todo o propósito que Deus tem para você, para sua família, para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Porque você é muito amado de Deus. Você é uma grande bênção. E você já foi perdoado por Cristo. Aleluia. E Ele é quem te apacenta. Aleluia, glória a Deus, e Ele te conduz ao propósito que Ele tem para você. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar que eles estão debaixo de um mover do Espírito. Hoje nós estamos debaixo desse mover do Espírito Santo em nós. Pai, que nós sejamos canais, instrumentos em Tuas mãos, para a glória do Senhor, aonde nós formos plantados. Possamos florescer abundantemente, possamos ver o que nós nunca vimos, possamos experimentar o que nós nunca experimentamos. Há um mover do Espírito sobre as nossas vidas e nós queremos cumprir o Teu mover, fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, estar no centro do Teu coração, sermos conduzidos pelo Espírito, sermos guiados pelo Senhor. Pai, tomemos decisões não baseadas nas circunstâncias, mas baseados no Senhor, baseados na Tua direção, no nosso Espírito. Senhor, que essas sementes espirituais estão sendo lançadas nos nossos corações, venham produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome do Senhor Jesus, que grandes milagres possam acontecer, que possamos estar dentro desse mover de Deus, possamos reconhecer o mover de Deus nos nossos dias, possamos desfrutar de grandes milagres da parte do Senhor, porque o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem mais para cada um dos meus irmãos, o Senhor tem bênçãos sem medida dos altos céus, o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas, na nossa história. Nós lançamos palavras de vida, nós lançamos palavras proféticas, nós lançamos palavras no mundo espiritual nessa hora, para cremos e declararmos que de fato o Senhor fará aquilo que o Senhor disse aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. O que você tem recebido aqui vai produzir muito fruto para a glória do Senhor. E prepare-se para você ver o que você nunca viu, experimentar o que você nunca experimentou. Porque não tem como sermos o mesmo depois de sermos tocados, marcados pela palavra de Deus. Com certeza, Deus tem muito mais para cada um de nós. E vamos ter uma semana muito abençoada, cheia do Espírito. Um dia cheio do Espírito, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E espero você amanhã. Eu creio que Deus tem mais para nós nesses próximos dias. Prepare-se para ver coisas extraordinárias nesses 100 e poucos dias que ainda restam para esse ano. E você ainda vai ver coisas tremendas acontecerem nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amo vocês. Compartilhe tanto aqui pelo
pelo Instagram, quanto também pelo YouTube. Compartilhe para outros. Se você foi abençoado, abençoe outros também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço.